O Brasil vence o Haiti 3-0 fora o baile. Será que foi assim? Vamos falar sobre isso. Nossa resenha pós-jogo do Brasil. Vamos ver como que foi. Vamos analisar um pouco a partida da seleção brasileira, a seleção de Carlo Ancelotti, nessa, nesse segundo jogo da fase de grupos contra a seleção haitiana. Pô, a seleção do Haiti a gente viu que é uma seleção muito frágil. No primeiro tempo deu muito espaço para o Brasil, deu muito campo. O Brasil jogando em transição rápida, jogando com velocidade, conseguiu fazer 3 gols. Na verdade, conseguiu fazer 4 gols. Rafinha até fez, quando estava 0-0, Rafinha fez o seu golzinho, fez 1-0, mas estava impedido, uma pena. Mas tá tudo bem, 3-0. Primeiro lugar do grupo garantido no momento. É temporário porque a gente ainda tem o último jogo contra a Escócia. O Marrocos vai enfrentar o Haiti no último jogo. Então, o Brasil tem condições de passar em primeiro, de garantir o primeiro lugar? Tem, mas tudo passa pelo jogo de Marrocos contra o Haiti. Marrocos que vai ter que golear mais do que o Brasil, tem que fazer pelo menos 4-0 para passar o Brasil. Isso se o Brasil vencer só de um gol de diferença a seleção da Escócia. Se ficar 2-0 para o Brasil e 3-0 para o Marrocos, aí o Brasil é primeiro lugar pelo saldo de gol. A gente fez um gol a mais na seleção da Escócia, então a gente fica com o primeiro lugar. Então tudo depende do saldo de gol para a última rodada, porque o confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, ficou igual. A gente teve empate entre Brasil e Escócia, então não muda muita coisa nisso, vai mudar a questão do saldo de gol para decidir quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. Para o Brasil passar em primeiro é muito importante, porque o primeiro lugar do nosso grupo ainda se mantém nos Estados Unidos e próximo da onde o Brasil já está jogando seus jogos. Se passar em segundo, aí tem que ir para o México, então tem deslocamento, tem uma viagem mais longa, tem questão de desgaste um pouco maior. Então, passar em primeiro do grupo do Brasil é muito importante pela questão da logística, para a gente não ter tanto desgaste com viagem e tempo de viagem de deslocamento. Bom, estou gravando esse vídeo no dia seguinte do jogo, agora dia 20 de manhã. Ontem à noite estava cansado, eu acabei não tendo condições de gravar, até comentei em outras redes sociais com vocês, com os meus queridos seguidores. Mas vamos lá, fica o gancho aqui. Se você não me segue, me siga. Os meus arrobas estão na descrição do vídeo aqui, giovanni.paravela, estão tanto no Instagram quanto no TikTok. Tô deixando aqui na descrição do vídeo, então vai me seguir lá, eu converso muito mais com vocês, stories e afins, então a gente acaba tendo uma interação muito mais maneira, respondo todo mundo que manda mensagem, então me segue lá porque a gente pode ter uma interação, uma troca mais legal. Bom, vamos falar do jogo. Primeiro tempo do Brasil muito bom, primeiro tempo de manual, a seleção brasileira conseguiu ir para frente, conseguiu ter espaço. A seleção do Haiti jogou com uma linha um pouco mais alta no primeiro tempo, então deu campo para o Brasil, que é o que o Brasil gosta, jogar em transição rápida, em lançamento para os dois pontas correrem, tanto o Vini quanto o Rafinha, os dois pegarem na velocidade e sair de frente para o gol, e foi isso que aconteceu nos gols do Brasil, foram transições rápidas e o Brasil conseguiu chegar de uma forma muito tranquila para fazer os 3 gols no primeiro tempo. E depois eu senti que o Brasil se poupou na segunda etapa, o Brasil se poupou no segundo tempo, não pressionou, não apertou e sentiu que o Haiti também não conseguia agredir de forma satisfatória, não conseguia agredir o Brasil de uma forma que chegasse no gol com muito perigo. Teve lances de perigo? Teve, porque o Brasil deu espaço para o Haiti chutar. Teve falta cobrada aí com perigo, bola alçada na área. Enfim, o Haiti teve suas chances, mas aí a qualidade técnica pesa e não tem muito o que falar. A qualidade técnica pesa e o Brasil é muito superior nessa questão. A gente venceu bem um 3-0. Pelo menos para mim, é o resultado que eu esperava. Era no mínimo um 3-0 no jogo de ontem. Eu palpitei aí com um 5-0, mas acabou não rolando. Eu achei que o Brasil ia para cima, que o Brasil ia amassar mais, ia ter mais ímpeto para fazer o golzinho, para fazer mais gol, na verdade, e acabou não tendo. Na verdade, foi 5-0. Se você for olhar friamente, foram 5-0. O problema é que os 2 gols não valeram, né? Tanto o do Rafinha quanto o do Endrick. Aí você olha a questão estatística da partida, posse de bola, o Brasil teve muito mais posse de bola, 57-43, foram mais finalizações
da seleção do Brasil, mais finalizações no alvo, chances claras, 5 chances claras criadas pelo Brasil e nenhuma pelo Haiti. Você vê que o Haiti realmente, de jogadas trabalhadas, não criou absolutamente nada, não conseguiu agredir o Brasil de forma nenhuma. Foram todas as jogadas de bola parada, de bola aérea, que foi quando o Alisson precisou fazer algumas defesas, foram 2 defesas do Alisson. Mas o Brasil foi muito superior, o Brasil dominou a partida e administrou muito bem o segundo tempo, principalmente. O primeiro tempo foi um baile, foi um amasso. Para mim, o primeiro tempo é o que eu espero do Brasil para jogar assim a Copa inteira. É ter esse domínio do jogo, conseguir controlar tanto com posse quanto sem a posse. O Brasil controlou o jogo do jeito que quis e é isso que a gente espera. Tem muita gente. Eu fiz um vídeo curto de análise que eu postei nos shorts aqui. Tem alguns comentários que o pessoal vem falando assim: ah, mas é o poderoso Haiti. Imagina a hora que pegar uma Espanha, essa seleção não vai longe. Cara, você tem que pensar que é o adversário do momento. O Brasil não jogou bem e não convenceu contra a seleção do Marrocos na estreia. Para mim, faltou pouco para fazer o gol, mas ainda assim não foi uma estreia que o Brasil conseguiu chegar com perigo para fazer o gol. Mas nesse segundo tempo, nesse segundo jogo, perdão, a seleção brasileira fez o que tinha que fazer, dominou o jogo, é um adversário mais fraco, mas dominou, foi para cima, fez 3 gols, fez 5 gols, 2 anulados, mas fez 5 gols, teve todos o ímpeto na partida, teve todo o domínio do jogo e assim tem que ser contra seleções fracas e foi o que a gente é o que a gente esperava. Agora, a hora que vier um adversário mais forte, a gente tem que ver o Brasil administrar esse jogo contra uma seleção mais forte. Não é questão de, você é iludido, você. Não, pô, eu só acho que o Brasil fez o que tinha que fazer. Tinha que vencer e tinha que vencer bem, que foi o que aconteceu. Não foi uma vitória tranquila que você fala assim, nossa, igual a Alemanha contra a Curaçao, que foi o 7-1 ali, que eles dominaram e qualquer momento que a Alemanha apertava, fazia o gol. Não, o Brasil teve as suas dificuldades, mas é isso, o Ancelotti, infelizmente, não encontrou a equipe ideal ainda, ele ainda está fazendo seus estudos, eu que fui muito crítico com o Paquetá no primeiro jogo, o Paquetá para mim foi uma vergonha na estreia. Meu, ele errou absolutamente tudo que ele tentou naquele jogo contra Marrocos. Mas ontem o Paquetá foi muito bem. O Paquetá, até a pausa para hidratação, ele não estava encaixado no jogo, não estava acertando os lances. Mas depois da pausa, a gente vê outro Paquetá em campo. Ele foi muito mais agudo, muito mais brigador, ele roubou bolas, ele desarmou jogadas, ele toda hora estava correndo para marcar a linha de fundo e com isso ele roubou a bola do terceiro gol, deu um belíssimo passe pro Vini. Então assim, o Paquetá foi muito bem no jogo ontem, tem que ser elogiado. É, eu vou passar o meu panorama de jogador por jogador. Bom, Alisson, pouquíssimo exigido, não tenho o que falar. A hora que precisou ele fez a defesa dele. Cafezinho? Danilo, não gostei da partida do Danilo. Para mim, ele pecou muito em alguns momentos. É um adversário frágil e ele pôde errar. O problema é um adversário mais forte. Ele falhar contra adversários mais fortes vai ser muito complicado. A gente vai sofrer muito com isso. Então eu tenho que ponderar ali, porque para mim o lado direito do ataque da defesa do Brasil, perdão, é o nosso grande problema, é a nossa grande incógnita. O Ibanes não foi bem na estreia, o Danilo não foi bem ontem. Então eu sinto muito a gente ter um problema aqui. Não sei qual vai ser a alternativa do Ancelotti, se ele vai manter o Danilo, se ele vai colocar de novo o Ibanes contra a Escócia, eu não sei qual que vai ser a ideia do Ancelotti para esse decorrer da Copa. A dupla de zaga, o Marquinhos teve uns momentos de falha ali, você vê que ele teve uns momentos que ele não concatenou as ideias direito e deu um tilt, mas partida no geral, a dupla de zaga bem, o Magalhães muito bem na partida, gostei muito da atuação dele, quando foi exigido desarmou de cabeça pelo chão, enfim, muito bem o Ibanes não, o Magalhães, perdão, e o Douglas Santos fez o que quem espera o Douglas Santos, defendeu bem e não sabe atacar, tá tudo certo. Fez a função dele, foi bem lá atrás desarmando, lá na frente teve seus problemas, mas tá tudo bem. Casemiro, boa partida do Casemiro, ele que não foi bem na estreia ontem, muito bem, gostei muito da atuação do Casemiro.
Achei que ele estava ali muito ligado no jogo, muito atento e conseguiu fazer a função do volante com maestria. A gente tem o Bruno Guimarães do lado dele. O BG, cara, baita atuação mais uma vez o BG. Para mim, aí brigando fortemente para ser o melhor em campo. Gostei muito da atuação dele. E para mim, na era Carlo Ancelotti, ele é o melhor jogador que a gente tem no Brasil hoje. É o jogador que tem mais vontade, que tem mais ímpeto e que tem mais comprometimento, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva da seleção brasileira. Não tem que falar, o Bruno Guimarães para mim perfeito. Mais uma partida gigante do BG. O Paquetá, como eu acabei de elogiar, gostei da atuação do Paquetá, eu achei que ele foi muito bem, principalmente depois da pausa para hidratação do primeiro tempo. Ele entrou no jogo e se não fosse ele, talvez se não tivesse brigado, a gente não teria tido o terceiro gol do Vini do jeito que foi. Provavelmente o Brasil faria um terceiro gol de outra forma, tanto que depois que fez o terceiro tirou totalmente o pé. Então, gostei muito da atuação do Paquetá. Da metade do primeiro tempo para frente, foi muito bem, foi a melhor atuação dele comparado com o jogo de estreia contra Marrocos. Bom, a gente vai lá para frente agora, pensando na direita. Rafinha, cara, uma pena o Rafinha. É, não tem o que falar, Rafinha se machucou, fiquei com dó dele, porque ele estava fazendo uma boa partida, fez um gol que estava impedido, depois ele teve uma nova chance, mas estava impedido de novo, e ele fez uma boa partida, ele estava muito bem no jogo, estava sendo um dos melhores jogos dele, e gente, eu volto a reforçar. Ai, não é porque é o Haiti, cara, independente de quem seja o adversário, o Brasil tinha que amassar esse jogo e o Rafinha estava bem na partida. Não sou o maior fã do Rafinha, principalmente na seleção. No Barça eu gosto muito dele, mas na seleção eu acho que ele peca muito e ele não é decisivo como a gente espera, a gente sabe disso, mas, cara, a gente não quer o mal de ninguém. E para mim, uma pena ele ter se machucado. Vamos esperar os resultados dos exames até agora, a hora que eu estou gravando isso. No momento são 10h02 da manhã ele não temos notícias ainda dessa lesão do Rafinha, ainda não sabemos se ele vai ser cortado ou não, então a gente vai atualizando conforme dá, por isso que eu falo, me siga nas redes sociais, porque lá eu te atualizo sempre, é sempre muito rápido a notícia lá comigo. E aí agora vamos pro outro lado, o Vini, cara, o prêmio melhor em campo, o Vini muito bem merecido, o prêmio de melhor em campo para ele, foi muito, muito, muito bem, não tem o que falar, gostei demais da atuação dele, fez o gol, foi coroado com o gol e criativamente ele foi muito bem. Foram 2 jogos que a gente viu o Vini ser o protagonista da seleção e o que a gente espera dele ser o protagonista da seleção. Então, no geral, eu gostei muito da atuação do Vini. Para mim, ele é muito agudo e partindo com muita velocidade para o lado esquerdo. Ele demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas depois que ele entrou no jogo, esquece. Ele foi muito bem, gostei demais. E o Matheus Cunha, cara, 2 gols, não tem o que falar. Matheus Cunha, 2 gols. O primeiro, a bola bateu nele, entrou. Bateu nele, entrou. Mas tá tudo bem, gol do Matheus Cunha, e o segundo e o outro gol, cara, uma baita jogada do Brasil, lançamento do Vini pro Matheus Cunha e a leitura dele de jogada de puxar a bola mais para fora para bater de perna esquerda mesmo, ele matou o goleiro, porque o goleiro já tava caindo, enfim. Um belo gol, gostei muito da atuação do Matheus Cunha, e para mim, dos titulares, todos foram bem, com exceção do Danilo. Eu não gostei da atuação do Danilo e eu não sou fã do Danilo, eu acho ele muito abaixo. Mas no geral, o Brasil ganhou bem, 3-0 e por enquanto liderança do grupo garantida. Fechou, rapaziada? É isso. Obrigado a todos. Deixa seus comentários aqui. O que vocês acharam desse jogo do Brasil? Vocês acham que a gente está muito iludido? Eu, particularmente, acho que não, porque era um jogo que tinha que vencer e vencer bem, vencer desse jeito, como eu analisei a partida. Mas comenta para mim qual a opinião de vocês e deixa o like, se inscreve nos 2 canais aqui, tanto no meu, na Resenha do Doutor, na nossa parceria com o Tatu Conecta. Se inscreve, Tatu Conecta aí. Toda semana tem um podcast ao vivo, sempre com convidados interessantíssimos. O Paulo entrevistando com maestria os seus convidados. E aqui a gente tem vídeo sempre, pelo menos uma vez por semana tem um videozinho agora, a Copa do Mundo. Tá aumentando o fluxo de vídeos, mas se inscreve no meu canal também, na Resenha do Doutor. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. É nóis.